a alma e trazia uma paz, um refrigério. E essa foi a virada. Mas é engraçado que para mim era só, ok, eu vou para o culto e eu ouvi isso aqui é uma esperança, mas eu vou continuar com a minha vida, né? Eu vou continuar com a minha vida, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Uma das coisas que sempre fazia era beber álcool. Então, sair com os colegas para ir beber. Eu lembro-me que saí e chegamos, ei, põe. Quando encheram o meu copo de cerveja, eu tentei beber, não consegui. E disseram, o que se passa? Viraste matreco, está doente? Foram um monte de histórias. Eu disse, acho que hoje não é meu dia. E não consegui nem tomar a metade do copo. E foi engraçado que eu olhei e pedi para sair cedo. Mas eu não queria me conformar porque eu saí daí eu disse, não, eu vou me vingar da cerveja que eu perdi. Porque eu não posso, eu vou beber, eu quero beber. E no dia seguinte eu fui dizer, vou beber para valer. Quando tentei, não consegui, mas eu fiz o esforço de beber mesmo assim, e bebi à força e fui beber. Foi a vez que eu mais vomitei, eu falo vomitar consciente e senti dor. Depois daquele dia, eu disse, não sou eu não acredito, eu vou tentar de novo. Quando tentei, só quando estavam a colocar a cerveja no copo, o cheiro, ao invés de ele trazer apetite, foi trazendo náusea, foi trazendo um arrepio em que eu não queria saber mais do álcool. Eu saí daí. Depois daquele dia eu me conformei que não era mais para mim. Não era mais para mim. E a virada começou. Não queria saber mais de álcool. Não queria saber mais de muita coisa errada que fazia. E ao mesmo tempo eu já tinha uma sede diferente. Queria ler a Bíblia. Queria conhecer a Bíblia. Então queria ler mais. Eu lembro-me que acho que li os 4 evangelhos em uma semana, se não estou errado. Mas eu queria conhecer a Bíblia. E eu queria porque queria. Graças a Deus que eu já nutria o hábito de leitura, já gostava de ler, vinha lendo muito. Então, ler em si foi fácil. Mas eu queria conhecer a Jesus, queria entender um pouco mais disso que está a mexer com a minha vida. E daí, alguns amigos começaram a ficar para trás, eu tive que abandonar amigos da barraca, tive que deixar para trás os ambientes, tive que deixar para trás e comecei a focar-me de forma diferente. Passei por um processo de libertação espiritual, passei pelo processo todo e daí para frente foi uma história nova e diferente. E o que eu recebi depois de algum tempo eu não queria só para mim, eu queria para todo mundo que eu conhecesse, em especial para minha família. Uau, é realmente muita coisa, é impactador. Pastor esteve aqui a falar de a busca por algo que não sabias o que era. Isso foi algo que mexeu comigo aqui, onde nós sentimos um vazio, parece que precisamos de alguma coisa, mas não encontramos isso. E esse vazio só Jesus é que pode preencher. Foi algo mesmo impactante e foi uma virada. Uau. Enquanto o pastor falava, o pastor mencionou algo que despertou aqui a minha curiosidade. Em poucas palavras, falou
do convite. Como é que foi o convite para ir à igreja? É engraçado que o convite foi feito por um tio que depois nem permaneceu na igreja, que ele me convidou. Eu acredito que era um tio da parte paterna que simplesmente foi, eu passei, acho que já não me lembro de onde vinha, cumprimentá-lo, e ele disse: olha, eu conheço a sua história e você tem uma história da família toda, e um sofrimento e esses rituais que nunca ajudaram. Alguém me evangelizou e falou de Jesus, e hoje eu também quero convidar, porque eu acredito que ele vai ser solução e vai resolver o problema das famílias e o problema que você está passando. Porque eu não tinha esperança dentro de mim, a resposta foi: ninguém pode mudar a história, ninguém pode resolver. Como eu disse, meu pai era curandeiro, talvez depois eu explique porque eu digo era, porque já não é mais. Então, mas para mim era algo definitivo. Se ele é curandeiro, eu sou filho de curandeiro e nasci naquele ambiente, e nada pode mudar isso. É uma história que não vai mudar. E o que eu sinto, o que eu já passei, toda a minha trajetória, não é agora, e não é uma igreja, um pastor, ou alguém que vai mudar isso. Mas eu nutria respeito por ele, então eu acreditava que, como uma forma de respeitá-lo e honrá-lo, eu tinha que aceitar o convite, e não necessariamente ir. E no primeiro culto, eu fui, já não me lembro muito bem, passa já algum tempo, se fui sozinho, se estava sozinho no convite ou não, mas eu me lembro que quando fui para o primeiro culto, eu fui com a minha esposa, a mulher da minha vida hoje, e fomos juntos para o primeiro culto. Fomos juntos para o primeiro culto e a história começou, a revolução começou. Mas foi um convite bem natural e não foi necessariamente porque eu vou para o culto porque eu quero algo diferente. É verdade que eu tinha um vazio, é verdade que eu tinha uma sede, mas eu acreditava que esse vazio ia ficar comigo eternamente, que nada ia mudar, que a minha história já tinha sido decidida por Deus e ela seria assim e terminaria assim. Então fui por respeito apenas, mas Deus estava cumprindo e fazendo uma nova história, traçando um trajeto que eu não entendia. Enquanto o pastor falava, o pastor falou e repetiu isso 2 vezes, que o pai era curandeiro. E disse que ia contar mais tarde. Eu acho que a curiosidade não vai me permitir deixar isso para mais tarde, né? Eu gostaria de saber, enquanto caminha para esse nos contar do seu pai, como é que foi a sua libertação? Porque olhando para alguém que fazia rituais, fazia cupacha, vivia naquele ambiente de curandeirismo, como é que foi a libertação? E ainda na libertação, como é que foi levar essa libertação não só de si, mas para a sua família? Como é que foi trazer a sua família para aqui? É engraçado. Não foi fácil. Primeiro dizer que quando eu disse sim a Jesus e eu comecei a me entregar de forma intensa, eu acredito que a minha libertação ela começou a partir do momento em que o meu coração se abriu completamente para Jesus. Eu passei pelo processo de libertação em que houve uma manifestação demoníaca a posterior, que eu acredito que era um contra-ataque maligno. Mas muita coisa aconteceu exatamente porque o meu coração se abriu por completo. Eu comecei a ler a Bíblia, a querer participar dos cultos e a rejeitar em meu coração toda a minha antiga vida. E essa libertação fez com que
todo o espírito e tudo aquilo que eu carregava, automaticamente vi-se que não havia mais espaço em mim. Não havia mais espaço. Mas, depois de eu me entregar completamente, eu comecei a ouvir vozes e espíritos dizer: você não vai nos largar. E o que sempre fazia era beber álcool. Então, sair com os colegas para ir beber. Eu lembro-me que saí e chegamos. Ei, põe. Quando puseram, encheram o meu copo de cerveja, eu tentei beber, não consegui. E disseram: o que se passa? Viraste matreco, está doente? Foram um monte de histórias. Eu disse: acho que hoje não é meu dia. E não consegui